Bom dia, turma! Aula de hoje, tá? Nós vamos falar sobre gráficos de uma função. Aí eu coloquei aqui alguns conceitos, tá? Depois eu estarei apagando para estar colocando então um gráfico, tá? Nós temos o seguinte aqui. O gráfico de uma função é a imagem que essa função possui, tá? E através do gráfico podemos identificar qual tipo da função, tá? Nesse primeiro momento nós só vamos aprender, tá? O gráfico de uma função. Depois a gente vai dar nome a esses gráficos, tá? Nos vídeos mais adiante, nós teremos a função crescente, função decrescente, né? Função afim, função constante. Mais lá na frente teremos também a função quadrática, né? Então, nesse primeiro momento, nós vamos então aprender a inserir um gráfico então no plano cartesiano, tá? Então, para a construção do gráfico, devemos conhecer as seguintes definições, certo? O plano cartesiano, que é o ambiente onde o gráfico será construído. Ele é estabelecido pelo encontro dos eixos cartesianos x e y, conhecidos como eixo das abscissas, tá? Vamos sublinhar aqui, ó. Eixo das abscissas e eixo das ordenadas, tá? O x, então, ele é conhecido como o eixo das abscissas e o y como o eixo das ordenadas. Cada ponto do gráfico é conhecido como par ordenado, tá? Quem são os pares ordenados? A gente vai ter lá no nosso gráfico o par ordenado XY, tá? A linha que une os pares ordenados é conhecida como curva da função, tá? Que a gente vai ver isso daqui na representação que a gente vai colocar aqui no gráfico, certo? Então, vou apagar essa parte, tá? Para colocar aqui o gráfico. Então, turma, agora eu coloquei aqui, tá? Uma função, tá? Como eu falei também que a função ela pode servir como f de x ou y, né? Aqui eu coloquei como y, uma função y é igual, né, 2x menos 1. Então, a gente vai trabalhar aqui dentro dessa função, tá? Para a construção, então, desse gráfico, é importante montar a tabela, tá? Onde a gente vai atribuir valores para x. E então, vai surgir o par ordenado xy, tá? Então, aqui, ó, aí eu coloquei o valor de x, a função, aqui vai surgir o valor do y, e aqui a gente vai, então, colocar o par ordenado que a gente vai utilizar ali no nosso gráfico, certo? E aí vocês perguntam, quais os valores para x, tá? Aqui vocês podem colocar, tá, qualquer valor, tá? Nesse caso aqui vocês atribuem valores para x, tá? É importante não colocar valores muito altos, né? Porque aí valores mais baixos para facilitar a construção do gráfico, tá? Nesse caso, então, a gente vai atribuir aqui. Aí eu vou atribuir aqui o valor 0, 1, 2 e 3, tá? São esses valores que eu escolhi aqui para a construção desse gráfico aqui no nosso exemplo. Então, eu vou trocar o meu x da minha função por 0 aqui na primeira linha. Vai ficar y é igual a 2 vezes 0 menos 1. 2 vezes 0, 0 menos 1. Então, y vai ficar sendo menos 1. Quem será meu par ordenado? Né? O x aqui é o 0 e o y menos 1. Já tenho um par ordenado para inserir no nosso gráfico, tá? Vamos ver aqui mais um. Trocando aqui o x, né, da minha função pelo 1. Repete todos os termos. Eu tenho 2 vezes 1, 2. 2 menos 1, 1. Quem será o nosso par ordenado aqui? Quem é o x? O x vem primeiro, tá? O primeiro número aqui é do x. E o segundo número é do y. Tá aqui o nosso par ordenado. Agora eu vou trocar o x pelo 2. Então, vai ficar y é igual a 2 vezes 2 menos 1. 2 vezes 2, 4. 4 menos 1, 3. Quem será o nosso par ordenado aqui? O valor do x primeiro, que é o 2. E o valor do y, que é o 3. Então, nós temos aqui nosso par ordenado.
E agora, última linha aqui, eu vou trocar o x pelo 3. Então, vai ficar 2 vezes 3 menos 1. 2 vezes 3, 6. 6 menos 1, 5. Nosso par coordenado vai vir primeiro aqui o valor do x e depois o do y. Tá? Construímos aqui a tabela. Importante, então, na construção do gráfico, tá? Construir a tabela. Agora nós vamos vir para cá. Nosso plano cartesiano aqui, ó, tá? Ele é composto, então, da reta x na nossa horizontal e na vertical eu tenho a reta y, tá? Essa reta x também é chamada, tá? Aqui o eixo das abscissas e aqui das ordenadas, que nós vimos então lá atrás, não foi? Eu falei que o x também pode ser chamado do eixo das abscissas e y o eixo das ordenadas, tá? E o encontro aqui, ó, dessas duas retas é zero, tá? E aí a gente vai marcar então esses pontos que nós temos aqui. Primeiro, né? Eu tenho o x é zero e menos 1 de y. Então aqui, ó, aqui abaixo são meus pontos negativos. Aqui em cima são os pontos positivos de y. Então eu tenho menos 1 aqui, ó. Tá? Vou marcar o menos 1 aqui. E então, como não tenho x, vai ficar em cima da minha reta, tá? Então não tenho x, vai ficar aqui só, o ponto vai ficar sendo marcado, então, aqui em cima, tá? Certo? Não temos então ponto de x é zero e a gente marca então aqui em cima do eixo, tá? Tá marcado o nosso primeiro ponto. Segundo ponto, eu tenho um de x e um de y. Então aqui, ó, acho que vou marcar aqui, tem 2 e 3 também. Vou marcar aqui 2 e 3. Então aqui eu tenho 1, 2 e 3, né? No y também eu vou precisar de 1. Eu vou deixar marcadinho aqui. 1. 3, né? E o 5 também. Pronto. Aqui marcadinho, então, os pontos de x e de y. E aí, a gente vai ligar, então, esses pontos, tá? Um de x e um de y. Onde está o nosso 1 de x? Aqui, tá? Aqui é o nosso 1 do x. E aqui é o 1 do y. Então, a gente vai fazer aqui os pontinhos, que vai ligar, então, aqui vai ligar, então, esses pontos, tá? O ponto de encontro, então, aqui, de um de x e um de y. Agora, nós temos aqui 2, a gente vai marcar 2 e 3, tá? Esse par ordenado aqui. X e y é chamado de par ordenado, tá, gente? Pares ordenados. Pares ordenados, x e y. Então, aqui, a gente já marcou, agora vai marcar 2 e 3. Aqui o 3, aqui o 2, né? Vamos que aqui é o ponto de encontro, então, desses dois, né? E 3 de x, tá aqui o 3 do x, tá? O eixo das abscissas. E aqui o da ordenada 5. Então, aí a gente vai pegar e vamos marcar esse ponto aqui também, tá? Vou colocar aqui para ficar retinho. Os pontinhos aqui que eu vou fazer. Pontinho aqui. Pontinhos.
vai ser o ponto de encontro, tá? Entre os pares ordenados, ó. 3 por 5, tá? E aí, então, a gente vai traçar aqui o gráfico. Vou fazer de vermelho, fica legal. Aí o nosso gráfico, tá? Então, essa parte aqui, tá? A gente pega os pares ordenados, a gente vai, ó, ligando eles, tá? Para formar o ponto onde vai passar o nosso gráfico, tá? Então, aqui nós temos, então, o gráfico da nossa função, tá? Em aulas mais adiante, veremos, então, o nome desses gráficos, tá? Por enquanto, a gente só vai, então, montar o gráfico. E aqui, nesse plano cartesiano, nós temos aqui o primeiro quadrante, que fica desse lado, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante, tá? Então, fica aí as dicas para vocês aqui do nosso plano cartesiano. Observe aí, então, a formação desse gráfico, tá? Eu vou colocar mais um exemplo de gráfico para estar, então, colocando atividade para vocês estarem fazendo com base aí no exemplo, tá? Que eu estou deixando para vocês, ok? Fiquem aí, até já. Então, agora para esse exemplo aqui, nós temos a seguinte função. Temos y igual a 2 mais 14 sobre x, sendo os valores de x iguais a 1, 2 e 7. Então, a gente vai pegar aqui o valor do x, vamos colocar aqui, ó, 1, 2 e 7. Então, nesse exemplo aqui, já nos é fornecido os valores para x, tá? Então, a gente não precisa atribuir, que a questão já nos dá esse valor. Colocando aqui na nossa função, a gente vai substituir no lugar do x o número que está aqui. Então, vai ficar y é igual a 2 mais 14 sobre 1. Qual vai ser o valor do y, tá? Então, aqui eu tenho. Já posso fazer primeiro aqui a divisão. 14 dividido por 1 dá 14. 14 mais 2, 16, tá? Então, o par ordenado que surgiu daqui, tá? O valor de x, quem é? 1. E de y, encontramos quem? 16. Aí. Para x igual a 2. Então, a gente vai pegar a mesma fórmula. Y é igual a 2 mais 14 dividido por 2. Podemos aqui dividir. 14 dividido por 2 dá 7. 7 mais 2, 9, né? Então, aí a gente coloca 9 aqui. Como vai ficar o par ordenado? Primeiro número que eu vou colocar aqui é o número de x, que é o 2. E o segundo aqui representa o y. Tá aqui nosso par ordenado que a gente vai utilizar no gráfico. Agora o x aqui é 7. Então, y é igual a 2 mais 14, que é da fórmula, né? E no lugar do x eu vou colocar o 7. 14 dividido por 7 dá 2, né? 2 mais 2, 4. Então, aqui o valor do y é 4. E o par ordenado, primeiro a gente coloca o 7 e depois o 4. Aí, nossos pares ordenados. E aí, a gente vai colocar, então, aqui no nosso plano cartesiano, que é composto aqui, né, do eixo da ordenada e das abscissas. Vamos colocar aqui.
Então, aqui, esse eixo aqui, ó, vertical é Y, horizontal, X, tá? E vamos marcar os pontos, então, que vamos precisar aqui, né? Para o X, então, nós temos 1, 2 e 7. Então, vai aqui. Um, 2 e 7. No Y, vai até 16, né? 1, 2, 3. Vou ter que aumentar um pouquinho esse gráfico. Vou descer um pouquinho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vou fazer aqui. Tá? Aqui aumentei um pouquinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então aqui vai ficar o 16. Vou colocar desse lado aqui. Tá? Aqui a gente vai marcar novamente 1, 2 e 7, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, 7. Um, 2 e 7. 1, 2 e 7 representa aqui o eixo do X, também chamado eixo das abscissas. E agora vamos marcar então 4, 9 e 16 aqui no eixo Y, que é chamado também eixo das ordenadas. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4. 4 aqui. 5, 6, 7, 8, 9. 9 aqui. Tá? Então a gente vai ligar os pontos agora. 1 com 16, ó. Aqui está o ponto que liga então esse par ordenado, né? 1 com 16. Agora o 2 com 9. Aqui está o outro ponto, né? Pode também riscar, fazer retinha. Se quiser fazer pontinho, pode riscar também, tá, gente? Ó, pode riscar, ao invés de ficar fazendo pontinho também. Fazer esse riscadinho. Com 9, 7 de X com 4 de Y. Vou buscar.
Exatamente, 10 minutos. Aí tá achado aqui. Aqui é o próximo ponto. Marcamos o ponto, agora só fazer o gráfico, né? Então, o nosso gráfico aqui vai ter uma curvinha aqui, ó. Vai ficar quase assim, né? Mais ou menos isso aqui, uma curva. Então, é mais ou menos assim nosso gráfico que representa esse exemplo aqui. Tá? Concluímos então o gráfico. Aí a gente vai ver aqui no livro as atividades. Eu vou deixar aqui, ó, o número 16, tá? Que a função aqui, ó, desse número 16 é 3 mais 12 sobre n. E os valores de n, a questão já nos fornece. Então, vamos trocar aqui esse n pelo 1, 2, 3, o 4, 5 e 6. E depois, então, traçar esse gráfico. Tá ok? Também vou deixar com vocês aqui. Página 308, número 18, tá? Nós temos aí a fórmula está da seguinte maneira. Deixa eu apagar essa parte aqui. Eu concluí. Número 18, né? Número 18, fórmula está assim, xy menos x igual a 10, tá? Aí pede, ó, os valores têm que ser positivos aqui, né? Duas grandezas, x e y, são relacionadas pela fórmula. Sendo x e y positivos, letra A, expresse y em função de x. Então, aqui na letra A, vocês vão expressar x, né? Y em função de x, para encontrar, então, a fórmula. Já aprendemos isso lá atrás, não foi no conteúdo lá atrás, expressar a fórmula, né? Foi aqui na página 302, número 7, tá? Expresse y em função de x. E aí a gente montou, então, a questão. E aqui, então, vocês vão montar, né? Quando a gente isola aqui o x, como vai ficar? Essa parte que eu vou deixar para vocês, aí depois vocês vão atribuir os valores para construir o gráfico, tá? Então, aí nessa parte aqui, ó, pega x e y, tá? É igual o x vai para o outro lado, então vai ficar 10 mais x. A gente quer isolar o y, não é? Então vai ficar y igual 10 mais x sobre x. Então, é essa fórmula aqui, ó, que vai ser usada, tá? Para encontrar, então, o gráfico aqui da letra A, né? Não, na letra A, para encontrar aqui a fórmula. Letra B, obtenha alguns pontos do gráfico e ligue-os por uma linha contínua. Aí, então, a gente vai, então, formar um gráfico, então, aqui através dessa fórmula, certinho? Então, atribui os valores para x e encontra, então, esse gráfico. No número 19, a fórmula já está aí montadinha, né? Y é igual a x elevado ao cubo, sendo x um número real. Atribuir valor para x, então, e encontrar os valores para y, para formar o par ordenado x, y e traçar o gráfico, certinho? Número 20. Já temos aí um gráfico que está montado, vocês vão só completar aqui, né, o que está pedindo aqui a questão, letra A, B, C e D, tá? Tranquilo essas atividades.
Então façam aí um gráfico bem bonito, tá? Pode enviar para o meu e-mail para mim estar vendo direitinho. E na próxima aula, né, estarei fazendo a correção junto com vocês. Certinho? Vou escrever aqui qual é os números que eu quero das atividades. Atividades propostas primeira página aqui, falei para vocês. Aqui. 307, não é? Número 16. E 308, números 18, 19 e 20. Certinho? Combinado então? Então, vamos realizar então essas atividades aqui, tá? Na próxima aula estarei corrigindo com vocês. Um abraço e até a próxima aula então. Tchau!